A graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja com cada um dos amados irmãos que estão aqui presentes na igreja e cada um dos nossos amados irmãos que nos acompanham pela internet, espalhados aí por todo o Brasil, aí pelo mundo. Queremos agradecer aí os compartilhamentos, né? Centenas de pessoas e de grupos têm acompanhado o estudo do Apocalipse em muitas casas com 5, 6 pessoas, em muitos lugares aí com congregações com 20, 30 pessoas, têm acompanhado ao vivo os nossos estudos, o estudo do Apocalipse, e a gente sempre em oração pedindo que o Senhor possa ensinar esta verdade no coração de cada um. Nós estamos hoje na 7ª lição. Na lição passada, nós estudamos sobre os selados, né? Os selados e o Evangelho Eterno. Hoje nós vamos ver o Evangelho Eterno e quem são os mensageiros que pregarão esse Evangelho Eterno. Então a lição de hoje, a lição 7, o Evangelho Eterno, que é o contexto da nossa lição hoje, e os mensageiros. Vamos então para a nossa introdução. Chamar de o Evangelho Eterno ou Evangelho do Reino Eterno, as verdades pregadas por Jesus e pelo povo do tempo do fim, nós hoje, não faz muita diferença. Se você chamar Evangelho Eterno, Evangelho do Reino Eterno, está em toda harmonia. O Evangelho que Cristo pregou não é diferente do Evangelho do tempo do fim. A verdade, o que Cristo pregou como verdade, não deixa de ser verdade no tempo do fim, não é isso mesmo? Os dois ou o mesmo deve ser pregado ao mundo inteiro. Quem irá realizar essa última obra? Quais mensagens terão esse evangelho? Que capacitação receberão os santos para fazer essa grande obra de pregação do Evangelho Eterno em todo o planeta? Então, essas 3 perguntas, principalmente, e outras aqui, serão respondidas no estudo de hoje à noite. Vamos, então, adiantar. O primeiro verso que nós trazemos aqui está no livro de Mateus, capítulo 24, o grande sermão profético que Jesus Cristo fez, e Cristo disse assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja que Cristo está dizendo que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações no mundo inteiro. Não era o evangelho pregado pelos apóstolos apenas lá na Ásia Menor, em parte da Europa, né, em regiões da África e partes da Ásia. Não. Aqui ele está falando no mundo inteiro. Veja que Cristo não está falando do evangelho que iria ser pregado pelos apóstolos ali no tempo dele. Ele está falando de um outro evangelho, de um evangelho que seria o mesmo evangelho, mas num outro momento, lá no tempo do fim, no planeta inteiro. Então, quando ele diz este evangelho do reino, e lá no Apocalipse vai dizer o evangelho eterno, também pregado, ele está dizendo que é o mesmo evangelho. Por que Jesus chama de evangelho do reino e o Apocalipse chama evangelho eterno? Por quê? É outro evangelho? Não, o mesmo evangelho. É porque o evangelho eterno, ele está ali numa linguagem figurada, cheia de símbolos, resumida. Então, é o mesmo evangelho que Cristo pregou. Este evangelho seria pregado no mundo inteiro. É um evangelho que será pregado no planeta todo. Aí você pode me questionar, ou se questionar, fazer uma pergunta para você mesmo, dizendo assim, mas a igreja cristã está no planeta todo. Há mais de 20 anos que o cristianismo está no planeta inteiro pregando que Jesus Cristo vai voltar. A maioria das grandes igrejas estão presentes em 99% dos países do mundo. E os países mais fechados, como a Coreia do Norte, por exemplo, e a China, tem pessoas lá dentro que já divulgam esse evangelho. Chegou no mundo inteiro. Aí muita gente pergunta, por que é que não chegou o fim? Se essa foi a condição aplicada por Cristo para que o fim chegasse.
Seria porque o que está sendo pregado por aí não é o evangelho eterno? Seria outra coisa diferente? Pois é. Vamos perguntar à Bíblia e a gente vai descobrir hoje o que é o evangelho eterno. Qual mensagem profunda está dentro do evangelho eterno? Vamos então fazer aqui alguns questionamentos. O primeiro questionamento que eu quero fazer, a título de informação, e fazendo uma ligação com o que nós comentamos no estudo anterior, que razão temos para crer que os 144 mil selados são os 3 anjos que anunciam o evangelho eterno descrito em Apocalipse 14? Que razão, que argumento, que subsídios nós temos para afirmar isso? Eu fiz uma foto aqui do capítulo 14 da Bíblia. Fiz uma foto aqui da Bíblia, Apocalipse 14, uma foto da internet, né? Uma Bíblia, numa versão Almeida Corrigida Fiel. Existe um pensamento que uma determinada igreja prega, dizendo que essas 3 mensagens angélicas, elas começaram a ser anunciadas em 1844. Portanto, o próximo ano vai fazer 180 anos que essa mensagem começou, ou seja, essas 3 mensagens angélicas começaram a ser pregadas. Não se harmoniza com todo o contexto bíblico, como a gente viu na lição passada. Não se harmoniza por quê? Porque a Bíblia diz que esses 3 anjos que vai pregar esse evangelho eterno, eles estão voando pelo meio do céu. É algo que acontece com muita rapidez, e não no intervalo de 180 anos. Nós estudamos também na lição passada, mostrando que o evangelho do reino, a tipologia que aconteceu nos dias de Cristo, Cristo pegou o evangelho do reino em quanto tempo? Em 3 anos e meio. Foi uma pregação rápida. Os apóstolos também pregaram em Jerusalém por quanto tempo? 3 anos e meio, uma pregação rápida. Por que no tempo do fim, essas 3 mensagens angélicas durariam 180 anos? Ou mais, né? Porque se o próximo ano, né, Jesus não voltar, que não vai voltar no próximo ano, e alguém vai dizer, Fábio Amaro, você é maluco para dizer que Jesus Cristo não vai voltar o próximo ano? Não vai voltar. Jesus não vai voltar no próximo ano. Por quê? Porque a Bíblia nos garante que antes de Cristo voltar, haveria um batismo de chuva serôdia, e só depois que essa chuva serôdia, esse batismo com o Espírito Santo, um selamento dos justos, que é a chuva serôdia, batismo com o Espírito Santo, então é que haverá a pregação do Evangelho Eterno, no mínimo, eu acredito que é 3 anos e meio, seguindo a mesma regra que foi com Cristo e com os apóstolos, porque o que foi é o que será, o que aconteceu tornará a ser feito. É um princípio escatológico que estão desprezando aí muita gente. E então, depois disso, ainda há, no mínimo, mais 3 anos e meio de derramamento de pragas e toque de trombetas. Então, temos no mínimo 7 anos para Cristo voltar. Então, se alguém disser, e não a chuva serôdia caiu, vocês viram aí pessoas simples como eu e você, orando, ressuscitando pessoa, curando o cego de nascença, curando gente em estado terminal. Não tem. Isso não aconteceu ainda. Chuva serôdia não caiu. Os sinais serão miraculosos. Diz Cristo que essas pessoas fariam milagres maiores do que os que Cristo fez. Com este evento. Então, tem muita gente, inclusive, marcando a volta de Cristo para 2027. Eu digo com toda certeza, não virá. Se 2027 aparecer alguém dizendo que é Cristo, é aquele da profecia de Mateus 24. Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não é o Cristo. Porque existe uma escatologia determinada na Bíblia. E nada acontece antes ou depois daquilo que o Senhor previu. Voltou aqui na tela? Chegou. Então, olhem para cá. Isso aqui é o capítulo 14 de Apocalipse. Capítulo 14, do versículo 1. Do versículo 1, está caindo a internet aí? Do versículo 1 até o versículo 7. O evangelho eterno começa a ser falado a partir daqui, do versículo 6. Ó. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, tinha um evangelho eterno para proclamar a quem? A mesma coisa que Cristo disse. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ele vai dizer aqui, ó, sobre toda a terra, toda nação, tribo, língua e povo, do planeta todo, sem excluir ninguém.
O texto continua dizendo, esse primeiro anjo aqui, ó, estava dizendo, temei a Deus, dá-lhe glória, porque essa é a primeira mensagem angélica. O problema de quem traduziu isso aqui é que pegou esse verso aqui, ó, do 1 ao 5 e desconectou dessa parte. É como se a igreja entendesse que a visão aqui, isso aqui é um capítulo, é uma visão que João tem no outro dia, no outro momento, isso aqui é a continuidade disso. Aqui, ó, os 144 mil, cadê? Os 144 mil são selados na fronte com o nome do Pai aqui, ó. Esses 144 mil estão selados aqui. Então, é esse povo que é selado com a chuva serôdia, com o Espírito Santo, que a gente viu na lição passada, que o selamento é o derramamento do Espírito Santo na mente. Ó, então, esta parte aqui não pode estar desconectada desta. Aqui é um povo que está pregando o Evangelho eterno, cuja linguagem é perfeita. É um povo que foi ungido com o Espírito Santo. Tem a mesma unção de Cristo, a unção dos apóstolos, para pregar de uma forma fantástica. Não é como eu estou pregando agora, cheio de falha. Não é como eu estou pregando agora, sem o poder necessário. Ai, Fábio Amaro, você prega com certo poder, mas é muito diferente daquilo que vai acontecer. É algo impressionante. Olha o que diz aqui esse texto aqui, ó. Esses 144 mil, eles não se contaminaram com mulheres para pregar esse evangelho. E o que significa não se contaminar com mulheres? Na lição passada nós explicamos isso. Eles não se contaminaram com doutrinas de outras igrejas. Depois que foram batizados com o Espírito Santo, jamais eles vão ser confundidos, ficar em dúvida, quando escuta doutrinas de outras igrejas. Eles não se misturam, eles não se confundem mais. Segundo ponto. Na boca deles não se achou engano, na boca. E o que é que sai da boca? Por isso que eles estão pregando aqui, ó. Eles vão pregar, proclamar, falar. Por isso que na boca deles não há engano. É essas pessoas aqui que pregam isso aqui. Ó. E eles são irrepreensíveis. É uma pregação sem defeito. É uma pregação poderosa. Então, descontextualizar esses 5 versos, desses 2 versos aqui, é um erro grave, que é uma visão só. Aí alguém pode questionar, mas Fábio, aqui está falando de 144 mil pessoas, e aqui está falando de anjo. Anjo, na Bíblia, significa mensageiro. Anjo não é necessariamente um anjo, com uma pessoa alada, com 2 asas voando pelo meio do céu. Não. O próprio Cristo olhou para João Batista e disse, este é o anjo do Senhor, da qual está escrito sobre ele. Anjo na Bíblia, nem sempre o contexto de anjo está falando da natureza do ser, mas na maioria das vezes falando da missão de mensageiro, aquele que prega a palavra. Ficou entendida essa parte aí? Vamos adiantar. Mais uma pergunta, deixa eu ver se está passando, está normalmente. Como é descrito o início da última pregação profética sobre a terra? Como é descrito esse início? E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Essa é justamente o verso 6 que nós acabamos de mostrar de forma menor aqui na tela e mostrando aqui a plena harmonia que há entre esse verso e o verso lá que Cristo falou em Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, a testemunha a todas as gente, então virá o fim. Então, é o mesmo evangelho. Veja que não é um outro evangelho específico. Tem muita gente dizendo por aí que é um evangelho codificado, que só uma igreja exclusiva, especial, que Deus escolheu, que Deus fez acepção de pessoas. Deus escolheu só aquela placa de igreja, só aquele povo para fazer isso. Não há isso na Bíblia. Não há isso nas Escrituras Sagradas, esse tipo de doutrina. Deus não faz esse tipo de acepção. Se Deus fizesse, quando o Cristo esteve aqui na terra, ele não diria para um centurião romano, um romano pagão, soldado romano, castigador do povo de Israel, dos judeus, da mesma tribo de Jesus Cristo, dizer assim, em toda Israel nunca vi um homem com a fé igual desse rapaz aqui. Um romano, um pagão, que disse que Cristo não poderia ir na sua casa
obviamente para não encontrar determinadas coisas que Cristo não se agradaria, por ser ele um romano. Já imaginou isso? Então, tem muita gente perdendo tempo defendendo a placa da sua igreja. Perda tempo. Defenda isso não. Porque isso não tem base bíblica. E vocês olhem, esta igreja Deus escolheu para ela pregar o evangelho eterno. Mentira. O Senhor vai escolher, como diz Isaías, na profecia de Isaías 31, o Senhor vai trazer gente de toda a terra, vai escolher essas pessoas, vai batizar essas pessoas, e essas pessoas vão anunciar ainda essas 3 mensagens angélicas. Se alguém disser para você que essas 3 mensagens angélicas estão sendo pregadas dentro da profecia, como ela está prevendo aqui, mentira, não começou ainda, vai começar. Mas, Fábio Amaro, você está pregando parte desse evangelho eterno. Estou pregando. Você também está pregando parte do evangelho eterno. Mas não nesta profecia, porque ela está rezando um determinado momento em que se pregará isso com poder em todo o planeta. Não é uma igreja, são pessoas. 144 mil pessoas, um termo simbólico. 144 mil pessoas pregarão o evangelho no mundo inteiro. Não é uma placa de igreja, você não vai encontrar isso em momento algum nas escrituras. Se alguém tentar colocar isso na sua cabeça, questione com a Bíblia. Não deixe colocar isso. Deus não faz isso, nunca fez nem nunca fará. Anjo significa mensageiro. Todo mensageiro de Deus recebe uma autoridade, uma unção para realizar uma determinada obra. E a última obra da terra, que é a pregação do evangelho eterno, seria sem unção especial? Já imaginou isso? Claro que não. Terá uma unção, tem que ter uma unção especial. Que tipo de unção e preparo receberam ou receberão os que anunciaram ou anunciarão o evangelho do reino? Primeiro, vamos falar daqueles que receberam lá atrás, para comparar com aqueles que receberão no futuro. Vamos perguntar aqui a Bíblia. Vamos perguntar. Em Mateus 3,16, o próprio Cristo aqui, ó. Só recapitulando a lição passada, rapidinho. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Veja que até Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E esse batismo fez o que com ele? Próximo verso. Ó. Primeiro aqui com os apóstolos, né? Depois vou mostrar o que fez com Cristo. Aqui os apóstolos também foram batizados com o Espírito Santo também. Ó. Atos 2, 3 e 4. E lhes apareceram na cabeça dos apóstolos umas línguas como de fogo e se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma língua de fogo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, noutros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então veja que Jesus Cristo e os apóstolos precisaram ser batizados com o Espírito Santo. O que mais? Agora, o que aconteceu isso com Cristo? O Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus e sobre os apóstolos. Além de capacitá-los para a pregação do Evangelho do Reino de Deus, fez mais o que com eles? Com Cristo, fez o que? Vamos perguntar com Cristo. Olha o que diz, o próprio Cristo diz em João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este Filho do Homem, o Pai, Deus, o selou. Então veja que quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe também o selamento. Quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele também é selado. Foi só com Cristo que recebeu o Espírito Santo e foi selado? Vamos perguntar aqui, vamos ver se os apóstolos também foram. Efésios 1,13. Nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Próximo verso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então veja que Paulo está dizendo claramente que tanto os apóstolos quanto os discípulos de Deus foram selados com o Espírito Santo. Jesus batizado com o Espírito Santo. Os apóstolos batizados com o Espírito Santo. Jesus selado com o Espírito Santo. Os apóstolos selados com o Espírito Santo. Já imaginou isso? E aí entra uma série de outros questionamentos. A mesma igreja que confunde essa doutrina
também diz que o selo de Deus é o sábado. Outro ensinamento equivocado. Se o selo de Deus é o sábado, Jesus foi selado com o sábado? Aonde está esse verso na Bíblia? Não existe. Mas Jesus foi selado com o Espírito Santo. Não tem isso. Paulo vai dizer, vocês foram selados com o sábado? Não, não é. O Santo Sábado é um mandamento que está lá na Bíblia. Mas não é assim. Não podemos alterar o texto bíblico. A gente não pode inventar, imaginar aquilo que a Bíblia não ensina de uma forma clara. A Bíblia me proíbe isso. Paulo me proíbe isso. Vamos lá. Continuando. Os mensageiros do Evangelho Eterno, de Apocalipse 14, também foram selados? Vamos perguntar. Se eles vão ser selados para pregar esse Evangelho Eterno. Olha só o capítulo 7. O anjo que sai da banda do sol nascente vem gritando, dizendo assim: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nós selemos na sua fronte, na fronte dos servos de Deus, na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então veja que os 144.000, no tempo do fim, eles também precisam receber o selo de Deus, que segundo Paulo é o Espírito Santo, que Cristo também recebeu. Então esses 144.000, eles são selados para quê? Todo mundo que é selado para fazer uma missão, pregar o evangelho do reino. Jesus foi selado para pregar o evangelho do reino. Os apóstolos foram selados para pregar o evangelho do reino. Aí 144.000 é selado para quê? Para pregar o evangelho do reino. E qual é o último evangelho que vai ser pregado? O evangelho eterno de Apocalipse 14, 6. Ok? Vamos continuar. Essa introdução é importante para a gente recapitular o estudo anterior. O verso 14:1 diz, complementando o capítulo 7, e olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Então veja que o selamento que acontece na fronte está aqui. Ó. O Apocalipse 7 diz que serão selados 144.000 das tribos dos filhos de Israel. Mas o capítulo 14 diz que aonde serão selados? Na fronte. E selados com o nome do Pai. Aí você pode se questionar assim. Você acabou de dizer que o selo é o Espírito Santo, mas aqui está dizendo que é o nome do Pai. O nome do Pai e o nome do Filho. O nome do Cordeiro. O nome dele e o nome do Pai. Aí você pergunta, e agora? Não era o Espírito Santo? Por que agora está dizendo que é o nome? A palavra nome na Bíblia tem a ver com a reputação da pessoa. O conhecer a pessoa. E Deus concede o Espírito Santo para a gente, para quê? Para que nós o conheçamos. Segundo Cristo, no capítulo 17, versículo 3 de João, ele diz, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro. A vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Que te conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus é quem enviaste. Então veja que toda a unção que é dado ao homem, a unção lá no Pentecostes foi para quê? Para os discípulos pregarem o evangelho apresentando Deus. Jesus recebeu a unção do Espírito Santo para quê? Para revelar Deus para a humanidade. Conhecer a Deus. Por isso que é o nome de Deus que está sendo colocado aqui na fronte das pessoas. Essa é a grande revelação que Cristo veio à Terra fazer para os seres humanos, trazer aos seres humanos. Quais mensagens os 144.000 selados com o Espírito Santo de Deus pregarão a todas as pessoas do mundo? Vamos agora às mensagens. Vamos analisar aqui as mensagens de uma forma bem mais detalhada, bem mais profunda. Está aqui. Primeiro verso é o versículo 7. 14, verso 7 diz assim: esse anjo que estava voando pelo meio do céu, pregando o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, ele vai dizer o seguinte, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes, no plural, das águas. Veja que essa é a mensagem do primeiro anjo. A mensagem inteira está aqui. A mensagem dele só é isso aqui. Então, a mensagem do primeiro anjo, ela tem o primeiro objetivo de restaurar a doutrina de quem? De Deus.
A mensagem mais importante no tempo do fim é muito parecida com a mensagem do Evangelho do Reino, ou idêntica à que Cristo pregou. Porque Cristo veio na terra revelar o Pai para os homens. Por isso que o tempo todo ele dizia, o meu Pai me enviou, o meu Pai, a verdade do meu Pai, eu falo as palavras do meu Pai, é o meu Pai. O tempo todo era meu Pai. Por isso que o Evangelho do Reino e o Evangelho eterno, eles são idênticos, são iguais, são a mesma verdade eterna. E a mesma missão que Cristo revelou ao Pai, que Paulo revelou ao Pai, que os apóstolos revelaram ao Pai, no tempo do fim aqui, os santos selados também é o tom da pregação. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou o juízo de quem? De Deus, juízo dele, de Deus. Está falando de Deus aqui, ó. E adorai aquele que fez. Quem é o Criador? Quem é o único que criou? Deus. Vamos perguntar se ele é o único Criador? Vamos perguntar a Bíblia, se Deus é o único Criador? Alguém abre para mim, por favor, Isaías 44, 24. E leia para mim, por favor, Isaías 44, 24. O texto diz, e adorai aquele que fez o céu, fez a terra, fez o mar e todas as fontes das águas. Adorem quem? O Deus. Por isso que ele fala assim, a abertura da grande pregação do primeiro anjo é, temam a Deus. E o que é temer a Deus? É obedecê-lo, é adorá-lo, é enxergar os seus juízos. Isaías 44, 24. Assim diz Yahvé, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Eu, Yahvé. Isto diz Yahvé. Yahvé é o nome do Pai. É o Pai falando, né? Porque Jesus, o Filho, e Yeshua. Yahvé é o Pai. O Pai dizendo, eu sou Yahvé. O teu Redentor, aquele que salva, que cuida de você. Eu sozinho é quem estendi os céus, espraiei a terra. Sozinho. E a Bíblia inteira vai continuar dizendo isso. João capítulo 1, versículo 3. Por meio de Cristo, o Pai cria. Por meio dele foram criadas todas as coisas. O Pai é o Criador e Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus cria as coisas. João 1, versículo 10, João vai dizer de novo. Por meio de Jesus Cristo, Deus criou. Efésios 3, versículo 9, vai dizer de novo. Por meio dele, o Pai criou todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3, versículo 2. Por meio de Jesus Cristo, Deus criou todo o universo. E a Bíblia continua sem se contradizer em lugar nenhum. O Pai é o grande Criador. Então, quando a Bíblia diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, aqui nós temos 3 grandes verdades, ou 2, se você preferir, né? Dentro desta mensagem. A primeira verdade a ser restaurada por esse povo cheio do Espírito Santo é a verdade sobre Deus. A religião cristã no mundo inteiro está engodada, achando que sabe tudo sobre Deus. Toda a igreja tem uma doutrina chamada divindade, que em cima dessa doutrina divindade são inúmeros livros que eles escreveram, são milhões de páginas escritas falando sobre a divindade, mas eles não conhecem a Deus. A verdadeira doutrina bíblica será dita por este povo cheio do Espírito Santo. Então esse povo, para esse povo que a igreja de Laodiceia, lembra Laodiceia? O que é que a igreja do tempo do fim Laodiceia diz? Rica sou, estou abastecida, de nada tenho falta. Sou rica do conhecimento de Deus. Aí o que é que o anjo diz? O que é que Cristo diz? Você é cega, você é pobre, você é miserável, está nua. Pobre, miserável, cega e nua. Eles acham que escreveram milhões de páginas sobre a divindade e conhecem Deus. Mas Deus vai levantar 144 mil pessoas simples para pregar o verdadeiro Deus que eles esconderam. Com um poder tão grande que vai incomodar toda a estrutura da igreja institucionalizada. E vocês vão ver o que vai acontecer. O que essa mensagem vai causar no planeta. Então esse povo aqui prega praticamente 3 doutrinas, se você for esmiuçar aqui esse verso. A primeira é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, o Pai. O que Cristo veio revelar aqui na terra. Segunda doutrina,
é a doutrina de um juízo. Na verdade, isso aqui é uma profecia, porque o anjo está dizendo, daqui a pouco vai cair as 7 pragas sobre vocês. O juízo começa aqui agora. E quando Jesus disser, está feito, 3 anos e meio depois, quando ele disser, está feito, quando o evangelho do reino, o evangelho eterno for pregado no mundo inteiro, 3 anos e meio depois, que ele disser, está feito, o juízo prévio acabará para que a sentença caia sobre a terra. Qual é a sentença que cair sobre a terra? As 7 pragas. As 7 pragas é um juízo que vai cair sobre os ímpios na terra. Com muita clareza. Agora só cai depois da pregação do evangelho eterno ao planeta. Depois que Jesus disser assim, está feito. Acabou. Então, esta é a doutrina de Deus, a segunda é do juízo, e a terceira doutrina que nós encontramos aqui é a adoração a quem? Ao único Deus, ao Criador, aquele que fez tudo sozinho. De novo, voltando o foco para Deus. Ok? Aí, o juízo é de quem o juízo? É de Deus. Aqui nesse mesmo capítulo aqui, na mensagem do terceiro anjo, que daqui a pouco a gente vai ler, ele vai dizer, o juízo falando das 7 pragas, que estão em 7 taças, com as 7 pragas, as taças que estão com a ira de Deus sem mistura. O juízo é de Deus. Ira de Deus. É o termo que é dado às 7 taças. Ok? Então, primeira mensagem angélica, será restaurado a doutrina de Deus. Com grande poder. Vamos para a segunda mensagem. A segunda mensagem angélica. Olha o que causou a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica sacudiu o planeta, sacudiu as grandes religiões cristãs, de tal maneira que esses 144 mil disse, o segundo anjo aqui é o segundo momento, a segunda mensagem dos mensageiros. Diz assim, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia é um conglomerado de igrejas que pregam a mesma coisa. Por exemplo, a pregação da Trindade é o grande engano que está em todas as igrejas. É o grande engano. É o grande vinho de Babilônia é a Trindade. Que 99% das igrejas cristãs estão pregando, dizendo que conhece Deus, a grande doutrina que eles inventaram. Mas não tem base bíblica para isso. Não tem um verso dizendo que é um Deus composto de 3 pessoas na Bíblia. Mas há dezenas de versos dizendo que há um Deus só, uma pessoa só, que é o Pai. Não tem esse verso. Ok? O próprio Paulo escreve para qualquer criança entender, em 1 Coríntios 8,6, se há muitos deuses e muitos senhores para o mundo, mas para nós, os apóstolos, há um só Deus, o Pai. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8,6, em todas as versões da Bíblia. Já imaginou a clareza com que a Bíblia ensina? Mas a igreja... Por isso que essa doutrina de Deus vai ser restaurada. E quando ela for restaurada, e essa é a principal doutrina do mundo, toda a igreja cristã, de 2,7 bilhões de cristãos no mundo, 2,7, 2,5 bilhões de cristãos no mundo, 90% dos cristãos no mundo, 98, 99% dos cristãos no mundo, creem na Trindade. E eles acham que creem, verdadeiramente. E é por isso que a primeira mensagem angélica vai derrubar a Babilônia. Ele sai gritando agora, caiu. Ele não está dizendo vai cair, não. Ele está dizendo já caiu. A palavra cair, o verbo cair, está conjugado no passado, está no pretérito. Ele está apenas confirmando o que já aconteceu. Por isso que essa mensagem não começou ainda. Porque Babilônia não caiu ainda. Babilônia está mais viva do que nunca. A multidão de falsos ensinamentos aí que você encontra na internet é absurdo. E esse anjo está anunciando, a primeira mensagem derrubou Babilônia, ela caiu. Por que ela caiu? Porque ela deu a beber do seu vinho doutrinário, que deixou as pessoas inebriadas com tanto engano, né? Deu da sua prostituição. Ela se prostituiu com as nações caídas, com as doutrinas caídas, bebeu, deu às suas filhas, né? Porque no Apocalipse apresenta a Babilônia como uma mulher prostituta que tem muitas filhas, muitas igrejas, uma igreja mãe que tem outras filhas. E a gente vai examinar isso na lição do Apocalipse 17. Vamos pegar fundo aqui, ok? Então veja que a segunda mensagem angélica denuncia a queda de Babilônia. Então o resumo dessa mensagem é a queda de Babilônia, aquela que deu de beber, aquela que embriagou o mundo,
A Bíblia me diz que o mundo está embriagado. E que mundo é esse que Cristo está falando aqui? Ele está falando das igrejas. Ele não está falando do homem que não conhece uma igreja. Ele não está falando do mundano que não tem a Bíblia. Ele está falando, esta carta está sendo escrita para a igreja cristã. Esse cenário aqui é dentro da igreja cristã. Dela para o mundo. Então, esta igreja, a maioria da igreja bebeu deste vinho, né, do vinho de Babilônia, que ensinou muita gente essa falsa doutrina, torcendo a verdade sobre Deus. É por isso que o primeiro anjo vem trazendo isso. Mensagem de evangelho mesmo é a primeira mensagem, porque as outras mensagens estão anunciando só consequências disso. As 3 mensagens angélicas pode dizer que é uma mensagem só, que é do primeiro anjo, porque a segunda é uma profecia. Caiu Babilônia, só diz isso. Querem ver a terceira? Se tem alguma doutrina nela? Vamos ver. Vamos para a terceira mensagem. A terceira mensagem vai do versículo 9 até o... Vamos ler o versículo 9 e 10. Diz assim: seguiu-se outro anjo, um terceiro, dizendo com grande voz. Veja, sempre ele diz com grande voz. Por que grande voz? Por que grande? Porque eles estão cheios do Espírito Santo. Não é essa voz pequena que eu estou falando agora. Uma voz pequena de pouco alcance. É uma grande voz, cheia de poder. Com grande voz dizendo, se alguém adorar a besta, isso é doutrina? Isso é uma profecia. Este anjo está vendo assim, ó, se alguém adorar aquela besta, a besta já se revelou aqui. Ela já subiu do abismo nesse momento, não é? Conforme Apocalipse 17. Se alguém adorar a besta e adorar a sua imagem, e receber o sinal da besta na sua fronte ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Olha aqui, a ira de Deus. O vinho da ira de Deus, o vinho que está na taça, né? Que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha, o texto aqui, veja que aqui não tem doutrina. Ele está falando aqui profecia. Ele está dando constatações. Se você fizer isso, você vai beber lá das 7 pragas. Se você adorar a besta e a sua imagem, veja, que doutrina mesmo você vai encontrar na primeira mensagem angélica. O restante são profecias do que está acontecendo e do que vai acontecer. Vocês entenderam isso? A importância disso? Próximo. O verso 11 agora diz assim, ainda a mensagem do terceiro anjo. A fumaça do seu tormento, fumaça na Bíblia tem uma conotação, viu? Uma conotação. Lembrança, memória, orações. Fumaça na Bíblia tem essa conotação. A fumaça do tormento, a lembrança do tormento dela, sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Isso é que a terceira mensagem angélica dos 144 mil vai anunciar. Olha, se você inventar, olha como é que vai pregar os 144 mil nordestino como eu. Nós vamos pregar assim, porque tem que pregar uma linguagem que o povo entenda, né? Bichinho, se tu inventar de aceitar a marca desse bicho aí, desse sistema aí, vai cair sobre o teu quengo 7 pragas. Tu não tem noção, é aí, Deus. Não aceite. É o que ele está anunciando. O sofrimento daqueles que vão aceitar isso aí, olha, o sofrimento deles nunca serão esquecidos, sobre para toda a eternidade. Esse é um anúncio, é uma profecia. Veja que não tem doutrina. A doutrina está na primeira mensagem angélica. Continuando. Vamos pegar aqui o resumo aqui da terceira mensagem angélica. Ele fala primeiro que não deve adorar a besta. Não deve aceitar a marca da besta. Quem fizer isso vai provar a ira de Deus, são as 7 pragas. Quem fizer isso, por fim, ainda vai provar a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. E, por último aqui, que é o versículo 12 que eu vou trazer agora, ainda dentro da terceira mensagem angélica, ele vai, dentro desse momento, ele vai anunciar quem são os santos. Ok? Eu acho que é o próximo verso. Vamos procurar aqui, que talvez seja. Qual o resumo? Não, tem um resumo ainda de todas as 3 mensagens angélicas. Vamos ver o resumo das 3, né? Vamos lá. Aqui estão, são 9 pontos.
Deus, juízo, adoração ao Criador, a queda de Babilônia, sobre não adorar a besta, sobre não aceitar a marca da besta, sobre provar a ira de Deus nas 7 pragas, sobre o lago de fogo e enxofre, o juízo final, e sobre a perseverança dos santos. Então, as 3 mensagens angélicas trazem esses temas. Eu já escutei o absurdo de alguém dizer que a essência do versículo do item 5 até o 9, a essência dessa mensagem é a mensagem sobre saúde. Eu já escutei alguém dizer, aonde é que fala de saúde do versículo 5? O braço direito da terceira mensagem angélica é a mensagem de saúde. Eu escutei esse absurdo. Só uma alienação em alto grau para alguém falar uma besteira dessa. Não entendeu a sequência do estudo. Ele não entendeu o que está acontecendo. A mente dele, deturpada, entendeu que isso começou em 1800, na metade do século XIX, e ele acredita que é isso, sem base escriturística nenhuma, praticamente jogando a Bíblia no lixo. Infelizmente, esses enganos existem por aí, tem muita gente bebendo desse vinho de Babilônia. Os santos verdadeiros crentes, né, os santos verdadeiros crentes do tempo do fim, farão separação entre lei e fé. 90% dos cristãos no mundo faz separação. A igreja de hoje, a igreja da graça barata, não vivemos mais na época da lei. Aí você pergunta, então você pode pecar? Não pode não. Mas você disse que não tem mais lei, é só na época da graça? Se não tem mais lei, eu posso pecar. Se não tem mais lei, eu posso matar, posso adulterar, posso roubar. Não, mas não pode não. Eu digo, então tem lei, meu irmão. Um pastor falou isso para mim uma vez. Eu digo, tá certo. Bom, se não tem mais lei, a gente não está mais debaixo da lei, vamos fazer o seguinte. Se você não entendeu Paulo direito, vamos fazer o seguinte. Se não tem mais lei, a tua filha vai ser estuprada por um marginal. Vai ficar grávida. O que é que tu vai fazer? A primeira coisa é ir para o hospital para dar aquela injeção para ela não ter o menino, abortar. Se ela ficou grávida, abortar para não ter o menino, que vai ser filho do marginal. O menino vai ser rejeitado. Vai ser um problema grave. Eu digo, aí tu fazia o quê com o marginal? Eu digo, eu mandava matar. Ele falou brincando, mandava matar o infeliz desse. Olha, qual é o pai que tem uma filha estuprada que vai, né? É difícil. Só o homem em Jesus Cristo para perdoar uma maldade dessa. E só perdoa se o sujeito se arrepender, viu? A Bíblia tem essa condição. Tem falsos crentes por aí que vão assim, olha, o cara estuprou minha filha, eu vou perdoar ele porque eu sou Jesus Cristo. Ele se arrependeu? Não, vai estuprar de novo. Pai nosso que está nos céus, perdoais os nossos pecados assim como nós perdoamos também. Há uma condicionante. Não é assim? Ou não tem condicionante na Bíblia? Tem gente entendendo as coisas erradas por aí. Os santos do tempo do fim, eles entendem perfeitamente a harmonia entre lei e fé. Eles não separam, porque eles entendem a Bíblia toda. Eles não recortam parte da Bíblia para fazer o que bem quer na vida deles, não. Vamos ver o que é que diz a Bíblia aqui. Vamos lá? Apocalipse 14, versículo 12. Só o versículo 12. O 11 a gente já leu. Olha o que a Bíblia vai definir quem são as pessoas da terceira mensagem angélica. Quem são os santos do tempo do fim, que vai anunciar essas 3 mensagens. Os 144 mil. Olha o que diz o texto. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que, 1, guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Mandamento de Deus é o quê? Lei. Aqueles que têm a lei de Deus e a fé em Jesus, tem as duas coisas, ele não faz exceção. Não é um povo legalista que só tem a lei. Eu sou legalista, só tenho uma lei, eu não tenho fé. Não é aquele outro desequilibrado que diz, não, a gente viu a época da fé, da graça, a gente não tem lei. Não. Os santos de verdade do tempo do fim, os 144 mil selados, eles têm a lei e a fé. Porque Paulo diz em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei por causa da fé? Ele dá 2 não. Não. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Antes da fé vem a lei. E o povo, por isso que primeiro aqui vem a lei, ó.
Primeiro vem a lei, depois vem a fé. Essa é a mensagem profunda do Apocalipse para o povo do tempo do fim. Vamos ver aqui, eu trouxe ainda aqui mais umas informações importantes. Que ligação há entre o final da terceira mensagem angélica com o início da primeira mensagem angélica? Olha só, vamos ver o que tem de ligação. Aqui eu quero trazer bem importante. Qual é o final da terceira mensagem angélica? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Qual o início da primeira mensagem angélica? Temer a Deus. Guarda os mandamentos de Deus, temer a Deus. Olha a ligação, como ele começa a primeira mensagem angélica e como ele conclui a mensagem. Eu trouxe esse quadro aqui para fazer um paralelo. Primeiro é entender o que tem na fé de Jesus, qual foi o testemunho que Cristo deu e o que diz a lei de Deus. Olha o que diz a lei de Deus assim, ó. Deuteronômio 6,4. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, Deus o Pai, o nosso Senhor é o único. E ele continua no verso 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua alma, aqui é o verso 5, e com todas as tuas forças. Isso é o que está escrito na lei de Deus. Olha o que está escrito, o que Cristo disse. Esclareceu Jesus. Isso em Marcos 12, 29 a 31. O mais importante de todos os mandamentos é... Olha a fé de Jesus qual é. Ele está repetindo a mesma coisa. Ouve, ó Israel, o Senhor... Ele está repetindo esse verso aqui, ó. Ouve, ó Israel, Yahvé, o vosso Deus, é o único Deus. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Veja que Jesus Cristo veio dar testemunho desta mesma verdade. A fé de Jesus está perfeitamente unida com o mandamento da lei de Deus. A fé de Jesus, ela não está em desarmonia com a lei de Deus. Inclusive, a lei dos 10 mandamentos, ela é feita de 2 tábuas, semelhante a essas duas aqui, ó. 2 tábuas. Uma tábua com 4 mandamentos é a lei de Deus, é um mandamento para Deus, 4 primeiros mandamentos. E os 6 mandamentos é para o próximo, para o homem. E Jesus Cristo aqui na terra era o quê? Homem. Deus e Jesus Cristo. Deus e Jesus Cristo o tempo todo. Por isso que ele diz, lei de Deus, fé de Jesus. Deus e Jesus. Eram 2 tábuas. Deus poderia ter colocado os 10 mandamentos numa tábua só. Mas ele fez em 2. Porque, como diz a palavra, lá em Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, fé. Se não falarem conforme esta palavra, não há luz neles. Tem que ser segundo esta palavra. Olha, mais um quadro aqui, ó, preste atenção. De novo, ó. Agora o mandamento lá em Êxodo 20, o primeiro mandamento da lei de Deus. Ó. Aqui Êxodo 20 é os 10 mandamentos. Vamos ver se você decorar aqui. Êxodo 20 está os 10 mandamentos. Decore isso. Esse aqui é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento está no versículo 2 e 3. Olha o que diz aqui, ó. Eu sou Yahvé. Yahvé é o nome do Pai. O Senhor, teu Deus, que te tirou, te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quem é esse mim? É 3 pessoas esse mim? Quem é esse mim aqui? Não é Yahvé? Quem está falando é o Pai. Não, mas são 3 pessoas e 3 deuses. Então encontre outro verso, Cristo dizendo, eu, Jesus, não terás outro Deus. Não tem isso na Bíblia. Aí você soma, mas não tem outro verso somando na Bíblia. Não há outro verso. Só se você alterar a lei de Deus. É por isso que os 144 mil estarão pregando o evangelho no mundo, restaurando este mandamento que foi destruído pelas igrejas. Olha o que diz Cristo em João 17,3. Vamos perguntar a Jesus se tem mais de um Deus. Jesus falou, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Isso aqui é Cristo orando. Ele está olhando para o Pai assim, ó. A vida eterna é esta, meu Pai, que te conheçam a ti só. A ti só. Essa palavra só, somente, dá direito a mais alguém? A ti só, por único Deus verdadeiro, vírgula, vai falar de outra pessoa. E a Jesus, que eles conheçam,
Jesus como aquele que foi enviado e a ti como Deus verdadeiro. Conheçam duas pessoas. É o que ele está dizendo. Claríssimo, não é? Tem mais, vamos para cá. Passou aí? Passou. Vamos lá. Deixa eu ver se passou para mim aqui também aqui. Vamos lá. Olha esse outro verso. Êxodo 20 está o quê? Êxodo 20? Você sabia que depois que ele acaba de dizer os 10 mandamentos, quando ele vai fazer um resumo dos 10 mandamentos, o que é que ele fala dos 10 mandamentos? Ele vai falar sobre o mandamento do pai e mãe? Sobre o sábado? Sobre imagem de escultura? Vai falar sobre o quê? Olha só a importância. Ele vai lançar luz de novo sobre o primeiro mandamento. É sempre sobre o primeiro mandamento. A Bíblia inteira está chamando a atenção para o primeiro mandamento. Por isso que Cristo vai dizer, o maior de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só. É uma só pessoa. Olha o que ele diz aqui, ó. Yahvé ordenou a Moisés, aqui no versículo 22, ó, capítulo 20, no final dos 10 mandamentos, ele diz assim, ó, olha o resumo que ele vai fazer dos 10 mandamentos. Yahvé ordenou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste com os vossos próprios olhos que dos céus vos falei, não farás ídolo. Ídolo quer dizer deuses. Não terás outros deuses, não farás outros deuses diante de vocês. Ó. Não fareis ídolos de prata nem de ouro para tentar representar a minha. Agora aqui eles se complicaram, viu, irmão Pedro? Se complicaram aqui, ó. Porque Yahvé está dizendo a minha pessoa. Se aqui Yahvé fosse uma trindade, ele dizia as nossas pessoas. Se você inventar a ideia de que a trindade é um Deus composto de 3 pessoas, a divindade é composta de 3 pessoas. Olha a filosofia romana. A divindade é uma composição de 3 pessoas. Agora eu duvido você dizer que uma pessoa é uma composição de 3. Diga aqui. Eu quero que alguém me explique isso. Que você pode dizer que uma pessoa é composta. Só uma entidade espírita vai dizer isso. No espiritismo você tem uma entidade. Dentro dela entra uma legião. Na Bíblia não cabe isso. Continuando, mais um verso. Esclareceu Jesus. Eu li a outra parte, li do verso 2. Deixa eu voltar aqui, que é a idade. Ó, Jesus vai dizer assim de novo, confirmando isso aqui, ó. Jesus fala no capítulo 5, 44 de João: como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Jesus falando do Pai, falando assim: como é que vocês ficam buscando glória um do outro, se a glória vem do único Deus? Eu não recebo glória de vocês, eu recebo glória do único Deus. É o contexto da fala de Cristo, né? Próximo. Esclareceu Jesus. Aqui é o verso de Marco por inteiro. Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. O segundo mandamento é semelhante a esse. Qual é? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Quais são os 2 mandamentos grandes? Lei de Deus, fé de Jesus. Fé de Jesus, lei de Deus. Aqui está resumido. É por isso que no Apocalipse 14 está dizendo para os 144 mil que eles são os santos verdadeiros, porque eles entenderam isso aqui, estão pregando da forma correta a palavra de Deus. Não há dissensão, não há separação entre lei e fé. Eles se complementam, se ajudam e faz com que o homem seja completo em Cristo Jesus. Próxima pergunta. Durante a pregação da terceira mensagem angélica, haverá uma grande perseguição, um tempo de angústia e de morte? Será que vai ter? Vamos perguntar. Continua aqui no capítulo 14 essa informação. Vamos ver. O verso, capítulo 14, versículo 13. A gente lê o 12. O que é que diz o 12? Aqui está a perseverança dos santos, que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Agora o verso 13. Diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia, quando o terceiro anjo acaba de pregar a sua mensagem, uma voz do céu diz: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito que vem falando da igreja, o Espírito de Cristo, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Então veja
que quando ele acaba a terceira mensagem angélica, a besta, irada porque eles disseram, não receba a marca da besta. Não adore a besta. A besta irada vai começar agora a perseguir e matar os santos. Quem é a besta? Segundo Paulo, é um homem que se assenta no templo de Deus querendo parecer Deus. Não é uma força militar, não é o presidente A, B ou C, não. A besta é algo que vem de dentro da igreja. É a própria igreja, liderado por alguém ou por um grupo, um colegiado de pessoas, não importa. A besta é um sistema de poder. Então, esta é uma perseguição religiosa. Perseguição de uma igreja contra os santos. Está muito bem detalhado no Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Contexto direto do Apocalipse 14. Vocês querem saber qual o motivo dessa perseguição aqui? Jesus Cristo vai dizer. Alguém abre para mim, por favor. João capítulo 16. Vamos perguntar a Jesus Cristo, esse momento que o povo mata aqui, olha, em que a besta, que é um poder religioso, que ensina uma mentira sobre Deus, este poder vai matar os santos. Vai matar os santos e os santos vão descansar dos seus trabalhos nesse momento, no final da terceira mensagem angélica. E Jesus vai dizer como será essa perseguição. Presta atenção. Cadê o microfone aí? Leia para mim. 16, de 1 a 3. Ela vai lendo, eu vou interrompendo aqui para explicar. Leia. Eu lhes disse estas coisas para que vocês não sejam abalados por tudo que virá depois. Eu estou dizendo a vocês previamente, eu estou avisando com antecipação, eu estou prevenindo, porque vem chumbo grosso por aí. Se fosse na gíria, ele dizia assim, né? O que é que vem pela frente? Porque vocês serão expulsos das sinagogas. Expulsos das sinagogas. O que significa ser expulso de uma sinagoga? É uma perseguição religiosa? O texto está dizendo, e vocês serão arrancados de dentro de casa e colocados dentro dos quartéis. Está dizendo isso? Expulso das sinagogas, das igrejas. E o que é expulso da igreja? Os filmes mentirosos da igreja é um bocado de soldado entrando da igreja, pegando os cabas pelo pescoço, vamos preso, vamos matar você. Mentira. A palavra expulsão quer dizer alguém que está de dentro empurrando para fora. Expulso é isso. Senão ele diria arrastar-vos-ão pelos cabelos de dentro das igrejas. O texto não diz isso. É alguém da liderança de dentro que está mandando o povo ir para fora, expulsando, expulsar-vos-ão das sinagogas. É uma perseguição religiosa. E essa perseguição religiosa é para quê? Qual o objetivo? E na verdade está chegando o tempo em que aqueles que matarem vocês pensarão que estão prestando um serviço a Deus. Aqueles que matarem vocês, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Nesse tempo é essa perseguição em que os próprios que se diziam cristãos, irmãos, matarão seus próprios irmãos, matando, achando que está fazendo um serviço a Deus. Veja que são crentes, pessoas que servem a Deus, entre aspas, que são religiosos, como Saulo. Saulo se viu o sinédrio, os judeus, achando que estava fazendo o serviço a Deus. Agora vem a resposta agora. Vamos ver o motivo pelo qual eles estão fazendo isso. É porque não compreendem a mensagem do primeiro anjo. Olha por que eles estão fazendo isso. Isso é porque eles nunca conheceram ao Pai nem a mim. Eles nunca conheceram ao Pai, a revelação de Deus, primeira mensagem angélica, e nem a mim, aquele a quem enviou. Eles conhecem uma trindade. Eles perseguirão porque não conhecem a pessoa de Deus. É por isso que a primeira mensagem angélica, que vai sacudir esse mundo e vai derrubar a Babilônia, que vai fazer com que Babilônia venha irada de lá para cá, tentando colocar um sinal para perseguir os santos, é a doutrina de Deus. É a doutrina de Deus, apresentar quem é Deus. Tem muita gente falando besteira aí na internet, dizendo que a mensagem do tempo do fim é medir o tamanho do vestido, é mudar o prato de comida, falando besteira. A principal mensagem que vai sacudir esse planeta é o conhecimento de Deus, que é o que está escrito. Conhecimento de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a primeira e poderosa mensagem angélica. Nos dias dessa grande angústia, quem se levantará sobre as nuvens do céu
para resgatar os santos. Veja que isso aqui é tempo do fim. Ó. Logo depois dessa mortandade, o que acontecerá na nuvem dos céus? Vamos ver aqui o que o texto diz. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre esta nuvem, semelhante a quem? A filho de homem. Está falando de Jesus Cristo. Retorno de Cristo. Quando Cristo disse que virá na nuvem dos céus do Filho do Homem, ele está falando do retorno dele. Ó. Logo depois da mensagem do terceiro anjo, né? Algum tempo depois, próximo, falando logo da volta de Cristo. Né? O Filho do Homem que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Aqui nós temos uma ligação intrínseca com Apocalipse 19. Cristo montado no cavalo branco, vindo com a foice afiada para colheita. É o retorno dele, né? Então veja que está falando aqui do retorno. Foice afiada. Foice afiada, ele vem fazer o quê? Colher o trigo. Separar o joio do trigo. A grande colheita que acontece no seu retorno à terra. Pois bem, para que serve ou servia aquela foice na mão do Filho do Homem que estava sentado sobre a nuvem? Para que servia? Era para que essa foice? Olha o que o texto diz. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Quem era que está sentado sobre a nuvem? O Filho do Homem. Então o anjo sai diretamente do trono de Deus, trazendo uma mensagem para Cristo que está na nuvem, dizendo assim: Jesus, lança a tua foice na terra e ceifa, colhe o trigo e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. Então veja que as 3 mensagens angélicas, ela é tão rápida que logo após as 3 mensagens angélicas, depois do juízo de Deus, a volta de Cristo acontece. Mas tem que acontecer exatamente isso antes. Tem que acontecer. E para nós concluirmos, as 3 mensagens angelicais que resumem o evangelho a ser anunciado com grande poder do Espírito Santo de Deus nos últimos dias da história da humanidade pecadora. Este será o último convite dado ao mundo. Esse evento marca o início do juízo de Deus. Quando o anjo diz assim, ó, temei a Deus e dá-lhe glória, chegou a hora, o juízo começa. Quando os santos forem batizados com o Espírito Santo e selados e começarem a falar, começa o juízo automaticamente, né? Então, esse evento marca o início do juízo de Deus, cuja sentença será anunciada no retorno de Cristo, quando ele traz os galardões para ser distribuído com cada um segundo as suas obras. Meus amados, na próxima lição nós estaremos estudando sobre o julgamento. Vamos ver uma ligação perfeita do Apocalipse 14, que diz assim, chegou a hora do juízo, com o verdadeiro estudo do juízo que a gente vai ver dentro do Apocalipse. Como é que é esse juízo? Quanto tempo é esse juízo? Né? O julgamento de Deus se iniciará. E no próximo estudo, a lição número 8, não esqueça de trazer os seus amigos e encaminhar este link e esse estudo para cada um deles, para que eles possam examinar essa palavra. E não viver assustado pelo que as pessoas andam dizendo por aí, assustando o povo com aquilo que não está escrito. Que o Senhor nos abençoe e que nos revele a sua verdade aos nossos corações.